Imagina, cara, você ter 15 anos, ver um exército inimigo entrar na sua cidade, assistir o templo mais sagrado do seu povo ser saqueado e ainda ser arrancado de casa e levado para servir num palácio estrangeiro. Esse foi o começo da vida de Daniel, galera. E mesmo assim, esse menino, deportado, sem família, sem país, terminou sendo o homem mais influente do império do mundo antigo. E antes de morrer, ele escreveu coisas que 2.500 anos depois fazem historiadores, teólogos e até físicos perderem o sono tentando explicar. Só que por que ninguém, cara, conta essa história do jeito que ela realmente é? Daniel é um dos nomes mais citados da Bíblia. Jesus mencionou ele diretamente. Até Isaac Newton passou décadas tentando decifrar o que ele escreveu. O próprio livro de Apocalipse é praticamente impossível de entender sem passar antes pelo livro de Daniel. Mas é aqui que tem um paradoxo. A maioria das pessoas que conhece Daniel só sabe de uma coisa: a história dos leões. Aquela cena famosa onde ele é jogado numa cova e sobrevive. Só que a Cova dos Leões, galera, está no capítulo 6. O livro tem 12 capítulos e o que está nos outros 11 é o que quase ninguém te conta. Assim, galera, cara, quando eu comecei e decidi, ler o livro de Daniel inteiro de uma vez, como documento histórico, não como só apenas um texto religioso, eu fiquei travado em dois momentos. O primeiro momento foi quando eu percebi que Daniel descreve a sequência de impérios mundiais com muita precisão, que não faz sentido, cara, para um texto escrito antes de Cristo. O segundo, cara, foi quando eu encontrei uma profecia com data, um cálculo, números reais, apontando para um evento muito real, séculos no futuro. E aí eu consegui entender, galera, por que esse livro incomoda tanta gente que não tem nenhum interesse religioso nele. Então assim, cara, por volta de 605 mais ou menos, antes de Cristo, o rei Nabucodonosor da Babilônia conquista Jerusalém e leva os melhores jovens de Israel para a sua corte. A ideia aqui, galera, era simples: pegar os mais inteligentes, educar do jeito babilônico e transformar em servidores do império. Daniel, ele estava nesse grupo, logicamente, provavelmente ele tinha ali 14 e 15 anos, junto com 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, que talvez você conheça pelos nomes babilônicos, que é Sadraque, Mesaque e Abidnego. A Babilônia, gente, era o império, o maior império do mundo naquele momento. Cara, pensa numa potência que reunia ao mesmo tempo o poder militar dos Estados Unidos e a riqueza econômica da China hoje. Era basicamente isso, tá? E esse menino judeu, sem família, por perto, sem nação, sem nada, vai e passa os próximos 70 anos no centro desse império e vai sobreviver a quatro reis diferentes. E teve uma noite, cara, que Nabucodonosor, o homem mais poderoso da terra naquele momento, teve um sonho que deixou ele um pouco apavorado, né? Ele chama todos os seus sábios, magos e adivinhos, mas ele exige algo um pouco impossível. Ele queria que eles descobrissem o que ele sonhou e explicasse para ele, e ninguém conseguiu. E o rei manda matar todo mundo. Você conhece essa história? Todo mundo, inclusive Daniel e seus amigos. Só que Daniel pede uma noite para ele, para Daniel orar, e o Senhor revelou o sonho para Daniel. O sonho era de uma estátua gigante de cabeça de ouro, peitos e braços de prata, barriga e coxas de bronze, pernas de ferro, pés de ferro misturado com argila e uma pedra que vinha do nada e destruía tudo e virava uma montanha que tomava o mundo inteiro. Daniel, cara, é maravilhoso. Ele interpreta 4 impérios mundiais em sequência. Babilônia era a cabeça de ouro e o mais glorioso. Depois viraria um menor, né? Depois outro, depois mais um quarto. Forte como ferro, frágil como argila misturada. E no fim, galera, o reino que não seria construído por mãos humanas destruiria todos os anteriores. E o detalhe maravilhoso aqui é que quando Daniel falou isso, só existia a Babilônia. Os outros 3 impérios, Pérsia, Grécia e Roma, ainda não tinham começado. Só que aí o livro de Daniel entra numa parte que me tira um pouco o sono. Daniel capítulo 9. Daniel recebe, cara, uma visão com um cálculo. 70 semanas de anos, ou seja, 70 vezes 7, que dá 490 anos. Presta atenção, galera. Esse período começa com um decreto para reconstruir Jerusalém e termina com a chegada de um príncipe ungido. Preste atenção. Mas tem um detalhe dentro desse cálculo. Os primeiros 483 anos, que é 69 das 70 semanas, apontam para a chegada desse príncipe.
Ou seja, historiadores, cara, identificam pelo menos 2 decretos de Artaxerxes, o nome é difícil, mas é esse mesmo. Então, pegando esses dois, dependendo de qual você usa como ponte de partida e convertendo os anos do calendário judaico, 360 dias para o calendário solar, o resultado chega no intervalo de 27 e 33 depois de Cristo. Exatamente no período histórico do ministério e da morte de Jesus de Nazaré. Isso aqui, cara, não é interpretação religiosa, tá? É matemática. E é por isso que até quem não tem fé nenhuma precisa parar e prestar atenção nesse texto aqui. O capítulo 11 é o mais desconcertante também do livro inteiro. É o que os críticos mais atacam justamente porque é o mais difícil de ignorar, galera. Ele descreve em detalhes absurdos guerra entre um rei do norte e um rei do sul, alianças, traições, batalhas, casamentos políticos que viraram armadilhas. É quase um relatório de inteligência. E historiadores aqui identificam esses personagens como os reis Seleucides, né, sucessores de Alexandre Magno do norte. E interessante aqui, cara, que tem um teólogo chamado David Thompson, que ele contou que nos primeiros 35 versículos do capítulo 11 há pelo menos 135 eventos históricos descritos em sequência, tá? Todos verificáveis em fontes externas como Heródoto e o historiador, né, Flávio Josefo. Foi exatamente isso, galera, que levou o filósofo pagão Porfiro, no século III depois de Cristo, né, a escrever 15 volumes tentando provar que Daniel era uma fraude. Nesse argumento, ele argumentou que o livro de Daniel tinha sido escrito depois dos eventos, não antes. Era a única explicação racional que ele encontrava com tanta precisão. O problema, cara, é que essas descobertas arqueológicas e linguísticas dos últimos séculos foram derrubando esses argumentos um por um. Daniel, cara, ele tinha 15 anos quando perdeu tudo. Passou 70 anos longe de casa, servindo impérios que não eram os seus, vendo Jerusalém destruída, vendo amigos ameaçados de morte, e mesmo assim escreveu um texto de 2.500 anos depois. Ainda está sendo debatido por historiadores, filósofos e teólogos. Galera, de verdade, quem discorda em praticamente tudo, mas que não consegue simplesmente fechar o livro e ignorar isso, cara. Me conta, cara, aqui nos comentários se você já tinha lido alguma vez, além, né, da Cova dos Leões. Porque eu tenho a impressão de que a maioria das pessoas que não sabem nem que existe no capítulo 2 e muito menos do que está adiante dele. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Cara, se você gosta de Bíblia, se inscreva aqui no canal que vai ser muito importante. Deus te abençoe e até a próxima.